Caríssimos fiéis, hoje nossa Santa Madre Igreja celebra o dogma da Assunção da Santíssima Virgem Maria. Então, hoje a nossa Santa Madre Igreja celebra o dogma da Assunção da Santíssima Virgem Maria. E assim, quer ela que nós contemplemos nessa gloriosa Rainha coroada no céu, o caminho concreto da nossa salvação. Nesta bela festa, a Santa Romana Igreja não celebra somente o simples fato de que Nossa Senhora foi preservada do pecado original e de todo o pecado em previsão dos méritos do seu Divino Filho. A Igreja não celebra somente o fato de que ela é sempre virgem, antes, durante e depois do nascimento do nosso Senhor. A Santa Igreja celebra não somente o fato dela ser aquela que é plena de graça, a Mãe de Deus, nossa corredentora e medianeira de todas as graças. A Igreja celebra, além de todos os privilégios concedidos à nossa Santíssima Mãe, o fato de sua subida aos céus, o fato de que Deus a levou para os céus, não apenas com a sua alma, mas com seu corpo. Maria Santíssima sobe aos céus, tal qual estava sobre a terra, sem ter de esperar a ressurreição no fim dos tempos. Ela recebe já a coroa da glória em seu corpo. Ela que se uniu de forma perfeita ao sacrifício de seu Divino Filho. Ela que teve a espada transpassada em seu coração pelas dores do Calvário. Ela que morreu misticamente com o nosso Senhor no alto do Calvário. Ela que tão perfeitamente imitou seu Divino Filho, sendo a mais perfeita resposta de caridade ao amor de Deus. Ela já recebe em seu corpo, que nunca esteve sob o domínio do demônio, a coroa da glória. E assim, meus caros, a Santíssima Virgem já se encontra no céu, com seu corpo e com sua alma, o que a torna diferente de nós, mesmo sendo ela uma de nós, enquanto criatura. Nossa Senhora é diferente de nós, não somente pela dignidade de ser Mãe de Deus. Deus quis que ela fosse distinta para nos mostrar para qual perfeição Ele nos criou. E também para que nós pudéssemos ver o caminho de alcançar esta perfeição pela perfeita união com o nosso Senhor. Ela foi concebida sem a mancha do pecado original. Ela recebeu a plenitude da graça. Ela foi perfeitamente unida a Deus durante toda a sua vida, tanto na sua alma como em seu corpo. Nossa Senhora vivia na terra como se ela já estivesse no céu. Ela nos mostrou o modelo de vida de um filho de Deus na plenitude do seu sacrifício e na intensidade de sua caridade. Sendo aquela criatura que mais perfeitamente imitou a Deus pela imitação de nosso Senhor Jesus Cristo, e sendo aquela que, pelo seu fiat, ela pisou na cabeça da serpente infernal, ela é a primeira a receber a coroa da glória, após, evidentemente, nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós, filhos de Deus, pelo santo batismo, meus caros, fomos criados por Ele para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. E isso não apenas em nossa alma, mas em nosso corpo. O homem inteiro foi criado para conhecer, amar e servir a Deus. É para o homem o único meio para se chegar ao céu. Mas, infelizmente, meus caros, nossa natureza é ferida pelo pecado original. Quantas vezes os desejos de nosso corpo são diferentes da nossa alma? Por exemplo, nós queremos guardar uma boa saúde, mas acabamos sucumbindo facilmente à tentação de comer demais. A alma quer uma coisa, mas nossas paixões desregradas se inclinam a outra. E esse conflito é presente, sobretudo na nossa vida espiritual, no nosso esforço cotidiano para praticar as virtudes, para combater as tentações e fugir das ocasiões de pecado. Como já se queixava São Paulo, eu não faço o bem que eu gostaria de fazer e faço o mal que eu não gostaria de fazer. Nesse sentido, muitas vezes nós nos deparamos com a dispersão da nossa imaginação, nós nos deparamos com a preguiça, com a fraqueza, com o cansaço, com a nossa sensibilidade que já reclama diante do primeiro sacrifício que nós acabamos por fazer. Por exemplo, nós todos queremos rezar com zelo, meus caros, queremos estar próximos de Deus, mas os prazeres sensuais desse mundo, a nossa imaginação, a nossa fraqueza, acabam por nos afastar dos mistérios divinos. Caímos facilmente na distração, afinal não somos seres angelicais, não somos puro espírito. Basta um dia mais agitado ou mais cansativo para já no credo do terço ou nas primeiras palavras do padre no sermão, começarmos a viajar na maionese. Por isso mesmo, não basta as nossas faculdades intelectivas. O nosso corpo tem necessidade de ser ajudado para estar junto de Deus, para que o homem inteiro sirva a Deus, corpo e alma, para que o homem inteiro receba a recompensa da glória, corpo e alma. A alma com a graça de Deus e o corpo com o seu esforço, seus sacrifícios, seus atos externos de culto. Nossa Senhora, ela é a Mãe de Deus, plena de graça, de uma caridade ardente, ao mesmo tempo que é aquela que mais se sacrificou, sensivelmente, com uma dor descomunal, com dores descomunais, unindo-se ao seu divino Filho, não somente na caridade, mas na dor da cruz. Por isso ela é assunta ao céu já, em corpo e alma, para que ela receba a coroa da glória inteiramente. Então nosso corpo também tem necessidade de ser ajudado para estar junto de Deus. É justamente para isso que temos os atos externos de culto tão bem ordenados para Deus, para que louvemos a Deus com nossa alma e também com o nosso corpo. E o rito romano tradicional, meus caros, graças à sua insígne ordenação, tanto na doutrina como nos seus atos, socorre-nos em nossos pensamentos, em nossa imaginação e também em nosso corpo, para que nós possamos prestar um culto a Deus
que é interior e exterior, que nós possamos cultuar a Deus em nossa alma e também em nosso corpo. A beleza doutrinária, essa profundidade espiritual e também estética, a sua beleza insigne, nos ajuda a manter nossa inteligência, nosso coração e nossos sentidos elevados àquilo que é do alto, elevados à realidade espiritual daquilo que está ocorrendo e que não é necessariamente acessível aos nossos sentidos. Nós não vemos sensivelmente a Deus, nós não vemos as cortes angélicas que circundam o altar, nós não vemos a cruz renovada sensivelmente com os nossos sentidos. E como a nossa santa religião católica, a Santa Igreja, são ordenados ao homem para elevar o homem às coisas de Deus, e como o homem só conhece aquilo que passa pelos sentidos, não há nada no nosso intelecto que não tenha passado pelos sentidos, o culto católico passa pelos sentidos, é externo. Claro que toda a sua força vem de dentro, mas ele ordena a nossa alma e ordena o nosso corpo, os nossos sentidos, os nossos atos externos. O belo atrai os nossos olhos e os nossos ouvidos. Ele capta a nossa atenção. E além disso, graças à cooperação da alma, com a beleza perceptível pelos sentidos, nós podemos penetrar de uma maneira muito mais frutuosa a realidade espiritual que ocorre sobre o altar. E nós podemos ainda constatar, meus caros, que o rito romano tradicional traz com ele muitas outras riquezas, além das impressões estéticas. Justamente tudo aquilo que é exterior e sensível está ordenado, aquilo que é interior e não é sensível, está tudo justamente ordenado para a realidade espiritual e sobrenatural. Os gestos feitos pelo padre no altar ajudam ele mesmo a manter a consciência da realidade sobrenatural, daquilo que está ocorrendo. Os gestos e palavras feitos pelo sacerdote o ajudam, em primeiro lugar, a manter a devida adoração, ação de graças, propiciação e súplicas no altar, conforme o culto divino que é querido por Deus, estabelecido pela Santa Igreja, que é o corpo místico de Cristo. E esses gestos e orações também comunicam aos fiéis a devida adoração, propiciação, ação de graças e súplicas, para que eles melhor aproveitem todos os tesouros de graças que se apresentam para nós no altar. E essa oração litúrgica, que é a oração da Igreja, que é a oração do corpo místico de Cristo, da continuação de Cristo através dos séculos, realizado com o corpo e a alma do Padre, nos aproxima de Deus. Nós podemos aproveitar assim séculos de oração de toda a Santa Igreja de Deus. Afinal, esta oração, que é a oração de Cristo, não conhece limites, nem geográficos, nem temporais. E com essa oração da Santa Igreja, entrar nos mistérios de Deus de corpo e alma. E assim nosso corpo e nossa alma, no culto externo, trabalham juntos para nos ajudar a rezar, para nos ajudar a nos tornarmos melhores católicos, para nos ajudar a melhor imitar a nosso Senhor Jesus Cristo e assim nos dirigir junto com Sua Mãe Santíssima para a eternidade. Justamente
Todo pequeno gesto, toda pequena palavra proferida na Santa Missa tem um mérito que vem justamente de Cristo, e tem também uma graça que vem de Cristo, e tem um sentido estabelecido por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Divino Espírito Santo ao longo dos séculos, para nos dispor a melhor nos unirmos à oblação do próprio Cristo que se realiza no altar. Cito um exemplo que eu considero particularmente sensacional, mas no ofertório, quando o sacerdote oferece a Sagrada Hóstia, justamente ele oferece: Suscipe Sancte Padre, recebei, Pai Santo, Deus Eterno Poderoso, esta hóstia imaculada por todos os meus pecados, ofensas, negligências e por todos os pecadores. Ou seja, ele oferece a hóstia pelos nossos pecados, ele considera a majestade de Deus e a sua própria fraqueza, seus próprios pecados de todos os fiéis. Por isso, ele olha nas primeiras palavras: recebei, Pai Santo, Deus Eterno Todo-Poderoso. Ele olha para a cruz, mas imediatamente abaixa o olhar, olhando unicamente para a hóstia que está sendo oferecida. Ou seja, esse rito e essas palavras justamente fazem com que o padre seja impelido à humildade, e a uma humildade cada vez mais intensa a cada missa que ele celebra. Por outro lado, quando o sacerdote oferece o cálice, ele olha para a cruz e diz: nós nos oferecemos, ferimos tibi Domini Sancte Pater, omnipotens eterno de Deus, nós oferecemos, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno Poderoso, o cálice da salvação, pedindo a vossa clemência. Ou seja, tendo confiança no poder do sangue que foi derramado por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E por isso, durante todo o oferecimento do cálice, o sacerdote continua olhando para a cruz. A humildade leva à confiança. E assim também todo e qualquer outro gesto e palavras ditas pelo sacerdote e pelos próprios fiéis, quando os fiéis estão de joelhos, estão em adoração, quando estão de pé ouvindo o Evangelho, eles estão ouvindo atentamente a autoridade divina. Quando os fiéis batem no peito, estão justamente sendo impelidos pela Santa Igreja à penitência. Nada na Santa Missa é frívolo, nada é impensado, nada é desprovido de significado. E assim, meus caros, nós sabemos muito bem, se nós estamos aqui, o quanto o rito romano tradicional transforma as nossas vidas, transformou e continua transformando as nossas vidas de fiéis católicos. Todos os santos, através dos séculos, também foram forjados nessa liturgia inspirada pelo Espírito Santo. E nós e eles sabemos muito bem que a sua riqueza não se limita aos movimentos precisos do sacerdote, dos acólitos, ao canto que atinge sua perfeição no canto gregoriano, também na Sagrada Polifonia, ou então na arte sacra que orna os nossos altares. Os senhores sabem muito bem que tudo isso só tem sentido por aquilo que há de interior, pela realidade espiritual que está diante de nós. Sabem muito bem os senhores que a Santa Romana Igreja concebeu a liturgia ao longo dos séculos, guiada pelo Divino Espírito Santo, com a preocupação de dar a Deus tudo aquilo que há de mais belo, mais perfeito e melhor sobre a terra. Os senhores compreenderam que sobre a terra a missa
é um antegosto do céu. A Santa Missa coloca diante de nós aquilo que de mais precioso, aquilo de maior, mais esplendoroso, que pode ocorrer sobre a face da terra, que é o próprio Deus oferecendo-se em sacrifício pela nossa salvação, e coloca ao nosso alcance, ao colocar diante de nós o próprio Deus em corpo, sangue, alma e divindade, que se dá a nós na Sagrada Comunhão e que misticamente, sacramentalmente derrama o seu sangue por nós. O que poderia haver maior que isso? Não há. Por isso, por termos diante de nós aquilo que é de maior no universo, nós oferecemos a Ele aquilo que de melhor nós temos, com a maior caridade possível e que deve crescer a cada Santa Missa. Então, sendo que a missa, aquilo que é de maior sobre a terra, ela deve nos colocar no serviço e no amor de Deus, donde a nossa ligação exclusiva e indissolúvel, profundamente espiritual e doutrinária, a essa missa. Donde a nossa ligação, que não é nada sentimental, mas verdadeiramente fundada na graça, a essa missa que deu tantos santos à igreja, que mudou a face de tantas regiões, transformando-a de terras pagãs em terras católicas, e que tem ainda o poder necessário para converter o mundo. Afinal, estamos aqui, sendo verdadeiramente um grande sinal resplandecente que nos guia, ilumina e fortalece diante das trevas e da podridão do mundo apóstata, materialista, sentimentalista e depravado que nos cerca e que busca corromper a própria religião, que se levanta contra tudo aquilo que há de sagrado e que nos remete a Deus, que busca justamente corromper a própria religião, substituindo o culto verdadeiro do Deus que se fez homem pelo culto do homem que quer se fazer Deus. E assim, da mesma forma que Nossa Senhora nos mostra justamente a conformação do nosso agir e do nosso rezar para Deus, ascendendo ao céu, sendo assunta ao céu em corpo e alma, também a Santa Missa busca justamente nos ordenar a nossa alma e ordenar os nossos atos para Deus, para que nós também possamos alcançar a glória eterna. E assim, a Santa Missa, no rito romano tradicional, se apresenta como um grande sinal, como a espada de São Miguel, que destrói todos os inimigos que se levantam contra Deus e que recusam a servi-lo. Justamente, o rito romano tradicional apresenta para nós as palavras de Maria Santíssima, que lhe valeram a Assunção. Fiat mihi secundo verbum tuum, faça em mim segundo a vossa vontade. E como São Miguel destrói a religião luciferiana do non serviam, não servirei. E com efeito, meus caros, como dizia o cardeal Pi, a questão social, essa revolta social, será resolvida pela questão religiosa. E a questão religiosa diz respeito, sobretudo, à questão do culto. Pois, meus caros, como muitas vezes nós ouvimos do próprio padre Pascotto, a cultura é definida pelo culto. E se nós temos atualmente uma sociedade apóstata, é porque ela apostatou em primeiro lugar no seu próprio culto, querendo cultuar o homem no lugar de Deus. E justamente nós podemos acrescentar a asserção do cardeal Pi,
A questão do culto diz respeito, sobretudo, à questão da missa. Busquemos, pois, manter sempre um verdadeiro espírito sobrenatural ao longo da Santa Missa. Busquemos rezar com a Igreja através do mais perfeito dos atos de culto, e assim estaremos mais facilmente unidos à oblação do altar. Imitemos Maria Santíssima como servos do Senhor em nossa alma e em nosso corpo. E de fato, meus caros, em primeiro lugar, nós devemos justamente buscar manter a ordenação exterior e interior durante a Santa Missa, a ordenação para Deus, buscando justamente manter a atenção em todos os gestos e atos do sacerdote. Evidentemente que seguir à risca todo e qualquer gesto, todo e qualquer palavra, palavra por palavra, gesto por gesto, é inviável, mas não é esse o objetivo. O objetivo não é simplesmente essa atenção exterior, até porque essa deve ser uma luta constante. Nós somos muitas vezes distraídos, seja por nosso corpo, pois está muito calor, ou muito frio, ou muito seco, seja por nosso espírito, que pensa somente em sair para pegar ar, ver o que está acontecendo do lado de fora, beber água pela 6ª, 7ª e 8ª vez, ou simplesmente ver o que está acontecendo com as crianças do lado de fora, ou ir ao banheiro pela 3ª, 4ª, 5ª vez, ou até mesmo simplesmente assoar o nariz pela 20ª vez, sem sequer pensar em ter lenço no bolso. É claro que o acompanhamento dos gestos e orações deve ser um meio para a união com a oblação que nosso Senhor Jesus Cristo realiza no altar. Nós não precisamos entender absolutamente toda e qualquer palavra, nós não precisamos perceber todo e qualquer movimento, mas nós precisamos querer estar unidos àquilo que está ocorrendo no altar. Nós deveremos querer nos manter recolhidos, nós devemos querer aproveitar ao máximo tudo aquilo que a Igreja nos oferece em seu culto. É preciso, pois, tomar resoluções, não se deixar distrair pelo primeiro impulso de sede, pela impressão do nariz escorrendo, pelo barulho que ocorre do lado de fora. Justamente deixar para se ausentar somente em última ocasião realmente necessária. E se precaver para não precisar se ausentar. Também busquemos entender os ritos da Santa Missa, nos preparemos para a liturgia, não sendo pegos de surpresa pelo ano litúrgico, pelo Evangelho dominical. Busquemos conhecer as orações da Santa Missa e as respostas, e justamente busquemos prestar uma atenção redobrada nos principais momentos da missa, como por exemplo o ofertório e o cânon. Assim será mais fácil dominar a si mesmo. Se nós temos o padre cantando oremos, é para que nós rezemos. Se nós temos sinetas na Santa Missa, é porque é para se prestar atenção em alguma coisa de importante. Então, ao oremos do sacerdote ou a sineta do cânon, busquemos acordar e lembrar o que está diante de nós, e nosso espírito pensará menos no calor, menos no nosso nariz, menos na água e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso corpo pode ajudar o espírito, pois também o nosso espírito cai em distração, afinal viajamos na maionese muitas vezes sem sequer ter nenhuma ação corporal. E assim, pouco a pouco, nós perceberemos que a graça de Deus crescerá em nossos corações, e essa graça vai ser cada vez mais rica na medida em que nós absorvemos para nós
a doutrina contida na oração da igreja, que é expressa justamente na oração realizada pelo sacerdote com os gestos que ele realiza. E lembremos justamente que Nossa Senhora abriu o caminho para nós. Ela está sempre conosco. Ela justamente quer nos ajudar a seguir o seu exemplo de uma verdadeira serva do Senhor, que o serve perfeitamente no seu corpo e na sua alma. E ela quer nos ajudar, basta que nós peçamos, para que com ela estejamos mais unidos a Deus. E onde nós podemos estar mais unidos a Deus do que na própria oração daquele que é Deus e homem, a oração do corpo místico de Cristo. Então nós podemos, por exemplo, rezar antes da missa com as palavras, pedindo, com as nossas próprias palavras, pedindo que Nossa Senhora nos ajude a seguir a missa de maneira atenta. Podemos dizer: Maria Santíssima, ajudai-me a seguir a missa de maneira atenta. Façais com que meus olhos prestem atenção no que acontece no altar e na oração da Santa Missa, que meus ouvidos ouçam a música e as orações da missa como um antegosto do céu. Ajudai-me a ver nas cerimônias da missa um meio para me levar ao céu, até o dia em que estarei convosco, com vosso divino Filho, a Santíssima Trindade e toda a corte celeste, em corpo e alma como vós já estáis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.